Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityurma Amritam Gamaya Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityurma Amritam Gamaya Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityurma Amritam Gamaya Om Shanti 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 Hari Om. Hari Om. Hoje nós vamos falar sobre esse mantra. Esse é um mantra, uma recitação da paz, é um mantra védico. E não sei se você tem alguma afinidade ou intimidade com essas recitações, com essa língua, com o sânscrito. Então, eu vou tentar explicar da forma mais breve e mais fácil possível aquilo que nós acabamos de fazer, aquilo que você ouviu, aquilo que eu estava entoando. Talvez até você já tenha ouvido esse som ou essa música cantada por alguns cantores famosos, como Deva Premal e algumas outras pessoas que acabam fazendo, gravando, em CDs esses sons. Essas vocalizações, elas têm uma maneira correta de ser feita, elas têm todo um estudo por trás de como ser repetido para que isso tenha um efeito benéfico. E aí, você pode às vezes perguntar, mas qual é o efeito benéfico de fazer um som, de pronunciar uma coisa assim? E aí você já deve ter ouvido dizer que quem canta, seus males espanta. E na verdade, é que eu quero dizer uma coisa mais importante ainda, não é quem canta, porque se nós formos olhar hoje em dia o tipo de música que tem no mercado, você cantar algumas coisas, não sei se vai te fazer muito bem, né? Eu sou da época em que Legião Urbana fez muito sucesso, como faz até hoje, né? E tem muitas músicas da Legião Urbana que são tão realistas que, na verdade, em vez de você cantar e ficar feliz, você canta e fica mal, porque você fala, mas que país é esse? Que bagunça é essa nesse nosso mundo, né? Era uma visão muito crítica de música, muito boa, claro, mas aí você fala, então não são todas as músicas que você canta que vai espantar o nosso, você vai cantar uma música que vai piorar a sua situação. Se você está triste, por exemplo, e cantar uma música de que você perdeu alguém, pronto. Pode ter certeza que a sua tristeza vai aumentar bastante. Agora, em relação aos mantras que não são cantados, eles são vocalizações específicas, de palavras com um poder muito grande. No caso do mantra, isso é uma coisa que é difícil de acontecer. Você fazer um mantra e você piorar depois no mantra, como no caso da música, né? E então, esse mantra mesmo que nós fizemos, ele é um mantra pela paz. Então, o pedido que você faz no mantra é um pedido pela paz. É muito difícil que você entoie uma coisa assim e que você fique pior depois. E porque a paz é aquilo que todo mundo busca, né? A tranquilidade.
a estabilidade da mente, das emoções e em todas as situações. Nós estamos falando aqui da paz como paz mundial. Nós queremos a paz mundial, que o mundo inteiro. Não é bem isso, porque eu acho que se você já tem uma certa idade, você já deve ter percebido que isso não é possível, né? Então, eu vou começar explicando esse mantra, que é muito importante que a gente saiba o que está dizendo, para que, claro, isso tenha um efeito maior ainda, mais poderoso, para que você entre em sintonia com aquilo que você está dizendo. Como eu disse antes, esse mantra é um mantra védico, ou seja, você está fazendo a recitação de um trecho dos Vedas. Não é nada inventado, ninguém inventou isso. Então, os Vedas são textos que são considerados textos de sabedoria, que não tem um autor específico, é todo um apanhado de muitas coisas ali dentro desses textos, de rituais, de cantos, todas as ações que você pode fazer para viver bem e todas as coisas que você pode perceber, né, que são as coisas que não independe da ação, todas as coisas que você pode perceber para estar em paz. E aí esse mantra, então, eu posso dizer, começando do final, né, como eu disse, a palavra Shanti, ela é a palavra que significa paz. E aí essa paz, ela é uma paz que traz junto com ela a plenitude, a felicidade, a sensação de estar tranquilo em casa, como se você estivesse no seu espaço, dentro do seu melhor, em qualquer situação. Sabe aquela sensação de conforto que você sente? Claro que é muito fácil você sentir conforto quando você está vestido adequadamente, né? Se está frio, se está calor, se você tem aquilo, se você comeu, se você tem dinheiro. É muito fácil, às vezes, você encontrar esse local de tranquilidade quando você olha para a sua vida e fala, está tudo em ordem. Eu não tenho problema, está todo mundo com saúde, meus filhos estão bem, meu marido está ótimo, minha vida está ótima. Mas eu acho que você já deve ter percebido que uma segunda-feira você acorda assim, na terça-feira você acorda resfriado. E aí você fala, acabou. Então aquela sensação de felicidade, de plenitude, de estar bem como eu estou, onde eu estou, do jeito que eu estou, acabou. Porque a hora que eu fico resfriado, começa todo um problema. Minha garganta dói, meu nariz escorre, eu não gostaria de estar nessa situação. Aí eu começo todo um processo mental de eu não gostaria de trabalhar, eu gostaria hoje de ter o dia para descansar, mas eu tenho que trabalhar, tenho coisas a resolver. Ou seja, a nossa paz, ela é perdida rapidamente de acordo com as coisas que vão mudando. Essa paz que nós invocamos como Shanti, 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 é a invocação de que eu consiga preservar essa minha felicidade, essa minha plenitude, essa minha calma, independente do que acontece lá de fora. Porque eu já devo ter percebido que está tudo mudando o tempo todo. Sempre. Às vezes você fala, eu vou fazer uma ação positiva. Você pensa, vou fazer uma coisa que vai dar um certo resultado. E você já deve ter percebido que, às vezes, você faz a coisa e não dá o resultado que você esperava. E aí você fala, mas como assim? E às vezes você fica tenso por não ter chegado, não ter alcançado aquela meta. Mas isso é o natural. Você pode fazer a ação, mas você não controla o resultado dessa ação. E às vezes isso é uma situação que tira a paz das pessoas, tira a tranquilidade, porque agita a mente. Como assim eu não controlo? Eu não controlo o que eu faço. Eu faço uma coisa e aí o resultado não é aquele que eu estava esperando. Né? Isso assusta, isso apavora. Então, quando nós fazemos esse pedido pela paz, nós fazemos por essa paz, essa tranquilidade que nos acompanha em todas as situações. E aí, mais profundo ainda, eu posso entrar e a gente repete esse Shanti 3 vezes. Shanti, Shanti, Shanti. E por que nós repetimos 3 vezes? Porque
está guardado nessa repetição, pedir a paz em 3 níveis. 3 níveis de sofrimento. E você fala, nossa, eu sofro em 3 níveis? Sim, você e todo o resto do mundo sofre em 3 níveis. E aí, o primeiro nível de sofrimento é aquele sofrimento que nós temos com a gente mesmo. Sofrimento com o meu corpo. Uma hora ele está bem, uma hora ele não está bem. O meu corpo ele não reage do jeito que eu quero a algumas coisas. Às vezes eu engordo, às vezes eu emagreço, às vezes eu tenho saúde, às vezes eu não tenho saúde, né? E aí fora isso, fora o meu corpo, tem as minhas emoções também. Às vezes eu sou muito irritada, às vezes eu sou muito raivosa, às vezes eu tô triste, às vezes eu tô depressiva, às vezes Ou seja, eu tô o tempo todo num constante movimento, uma constante mutação que me faz sofrer. Eu pego e olho para mim e falo, poxa, mas eu não sou legal o suficiente, eu sou tão irritada, né? Às vezes eu grito com as pessoas por nada. Ou seja, eu sofro por conta disso. E as pessoas se fazem os outros sofrerem por conta disso também. Então, existe esse sofrimento que é eu comigo, eu com os meus pensamentos, mas eu paro para olhar meu pensamento e meu pensamento está todo voltado para uma situação que eu não tenho controle, que eu não tenho como resolver. E aí eu fico naquilo. E aquilo vai, aquilo vem, aquilo vai, aquilo vem. E aí eu estou o tempo todo nessa angústia, nesse sofrimento. Então eu faço chã. Eu bebo chã. É para que eu alcance essa paz comigo mesmo. Para que eu olhe meu pensamento, para que eu não dê tanto valor àquilo que eu estou pensando, para que eu não dê tanto valor a algumas coisas, para que eu consiga olhar para a minha emoção e ver a minha emoção surgindo, que a gente consegue ver, né? Tô ficando irritado, tô ficando irritado, tô ficando irritado. Pum! Explodir. Eu consigo ver que eu tô ficando irritado. Então eu consigo olhar para essa irritação e eu consigo, a partir desse olhar, agir, mas agir diferente. Não explodir. Vou tentar não explodir. Porque aí, se eu explodo, vem a segunda causa de sofrimento, que é o sofrimento com as relações. Eu explodo. Pronto. Uma ação vai gerar uma reação. E se eu explodir e falei o que eu não devia, com certeza quem ouviu vai falar também o que não deve. E aí nós vamos ter um problema bem sério. Que é o que acontece na maioria das discussões, né? Sempre um achando que tem razão aqui, o outro achando que tem razão aqui, duas razões brigando e um ouve o outro. Então, nós temos um problema sério com as nossas relações. Não conseguir a paz, não encontrar a felicidade nas relações. Por causa de formas de se falar, formas de se expressar. E às vezes você repete isso constantemente, anos após anos, sem reconhecer que você pode sim, com um gesto pequeno, não um esforço tão muito grande, se transformar e transformar a sua relação com as pessoas. Nós nos relacionamos com os nossos amores, nós nos relacionamos com os nossos amigos, e aí para cada amigo nós temos um valor diferente, um jeito diferente de se relacionar. Então isso também conta. Tem aqueles amigos em que a gente confia plenamente, se entrega de coração aberto a essas pessoas. Tem outros amigos que a gente confia mais ou menos, tem amigo que a gente sabe que nós podemos contar em qualquer situação. Você pode estar doente, você pode estar mal, você pode estar depressivo, você vai poder contar com essas pessoas. Tem outros que não. Então a gente tem que identificar dentro das nossas relações quais são as nossas relações, né? Qual o papel que nós desempenhamos em cada função, como filha, como mãe, como irmã, como amiga, como alguém que é empregada, mandada por alguém, como aquele que manda. Nós temos que identificar todas essas relações, não confundir os papéis para que nós possamos ter paz, para que a gente possa encontrar esse chante, essa felicidade, ter condições de agir em cada personagem da maneira que ele exige. A forma que eu falo com o meu filho não é a mesma forma em que eu vou falar com o meu amigo, ou com a minha mãe, ou com o meu amor. Não tenho como manter o mesmo personagem, a mesma máscara o tempo todo. Então,
nós reconhecemos que a felicidade, nesse nível, no nível das relações, depende muito de como eu me expresso, de como eu falo, de como eu vou agir. Então, que eu encontre a paz nas relações, em todas as relações que eu preciso ter com os meus alunos, com os meus professores, tudo mais, saber se colocar em cada situação. E aí a terceira vocalização da paz, da palavra Shan, é para que eu encontre a felicidade, a paz na minha relação com a natureza. E hoje está muito na moda falar sobre ecologia, falar sobre cuidados com a natureza, ações que nós podemos ter, diminuir o nosso banho, diminuir o consumo da água, né, por conta disso diminuir o tempo do nosso banho, cuidado com os produtos de limpeza que você usa na sua casa, as coisas que são muito agressivas e tudo mais. Então hoje está na moda isso. Você vai num supermercado e você consegue encontrar produtos que são maravilhosos, né? Maravilhosos no meio ambiente. Aí você fica pensando, mas será que é mesmo tão bom assim para o meio ambiente? Será que a gente vai conseguir reverter toda a agressão que foi feita no nosso planeta, na nossa água, na nossa terra, né? Também está na moda hoje em dia comer orgânico. Todo mundo comer orgânico. E orgânico, né? É um produto bom, é um produto caro, é um produto que ainda não são todas as pessoas que têm acesso. Vamos diminuir os agrotóxicos. Mas se nós pensarmos, são anos e anos e anos e anos de agressão. E sempre existiu quem protegeu e quem falou em nome da terra, né, que não tem como gritar, ela grita da forma dela, né, às vezes provocando um terremoto, um maremoto, uma coisa assim, um tsunami, às vezes tendo uma seca muito grande, às vezes tendo chuva demais, até desmoronar tudo, morros e tudo mais. Ela tem o jeito dela de tentar se ajeitar. Mas sempre existiu gente falando em nome da terra, sempre existiu gente falando que a nossa forma de consumo e a nossa forma de viver era extremamente agressiva, que talvez nós não deixássemos um planeta para os nossos filhos ou para os nossos netos. Talvez agora existam pessoas percebendo isso, que nós precisamos pedir pela paz, que eu encontre paz com a natureza. E para que eu encontre a paz com a natureza, que eu tenha ações benéficas, que eu produza ações para isso, que eu tome muito cuidado com o que eu consumo, que eu tome muito cuidado com o que eu como. Hoje em dia, acho que eu nem preciso mencionar isso, porque existem muitos documentários falando sobre esse assunto, falando sobre como o consumo da carne, a pecuária, a criação de animais para abate, não só os animais de grande porte, né, mas os de pequeno também, as galinhas e tudo mais, é agressivo para o ambiente, para o meio ambiente, quanto isso polui, quanto isso destrói, muito mais do que os seus 10 minutinhos de banho. Com certeza. A produção de água, a quantidade de água usada para alimentar esses bichinhos que vão ser sacrificados para que alguns tenham carne no prato, é muito mais agressivo para o meio ambiente do que o seu banho de 10 minutos. E aí a gente passa muito tempo tentando reciclar o nosso lixo, né, fazendo a nossa horta em casa, buscando orgânicos e tudo mais. Isso são ações para quê? Para que eu tenha paz com a natureza. E aí quando eu peço isso, eu estou pedindo que a chuva venha na hora certa, que o sol venha na hora certa, que a terra produza as coisas na hora certa, que tudo esteja em harmonia. Eu dependo da Mãe Terra para viver. Então, em todas as recitações, onde o mantra termina com essa vocalização, Om Shanti, 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 você tem que ter na sua mente que você está fazendo, então, está criando essa intenção de encontrar paz e felicidade e harmonia nesses 3 níveis de relação. A relação com você mesmo, a relação com os outros seres e a relação com a natureza. E aí,
o mantra diz Om Asato Ma Sat Gamaya. E aí você vai ver que o Gamaya, ele é repetido no final das 3 frases. Asato Ma Sat Gamaya, Tamaso Ma Jyotir Gamaya, Mrityorma Amritam Gamaya. O Gamaya é uma palavra que significa me conduza. Me conduza. E aí esse me conduza não é uma coisa assim, eu quero sair daqui deste ponto onde eu estou, dessa poltrona murchinha, e quero ser conduzida até outro ambiente desse lugar onde eu estou. E aí eu posso dizer para alguém, me conduza. Conduza-me daqui até lá. Isso é uma condução que eu vou mudar de lugar. Eu vou tirar esse corpo daqui e vou levar ele para um outro lugar. Essa condução, esse amanhã, é uma condução que não significa que eu vou mudar de lugar. Eu vou mudar o que eu sou, eu vou mudar tudo. Não é isso. Essa condução é uma mudança na minha condição de ver alguma coisa. Então, quando nós falamos de amanhã, eu estou pedindo que a minha condição de enxergar se transforme. Ok? Aí, claro, tudo isso vai mudar, né? Tudo você vai mudar. Isso, com certeza. E aí, então nós começamos o mantra dizendo Asat. Vem de Satyam. Satyam significa aquilo que é real, que é verdadeiro. E aí, então, pedido. E aí, quando antes da palavra tem um A, é uma negação. Então, não é Satyam, é aquilo que é o oposto de Satyam, aquilo que não é real. Então, o pedido é Asato, aquilo que não é real, Asato Ma Sat. Sat é da mesma raiz de Sat, Satyam, real. Então, o pedido é o quê? Que eu seja conduzido, ou seja, que eu enxergue a diferença entre Sat e Sat, que eu consiga perceber essa diferença, que eu consiga enxergar realmente aquilo que é real, aquilo que está além das aparências, que eu veja aquilo que é verdadeiro, alguma coisa que parece, às vezes não é. Então eu peço que seja conduzido daquilo que é aparentemente real para aquilo que é real, que eu enxergo. Você vai perceber a diferença entre ambos. E aí, então, a segunda frase, Tamaso Ma Jyotir Gamaya, a mesma coisa. Gamaya, então que eu consiga perceber a diferença do que Tamaha é aquilo que é escuro, aquilo que é denso, aquilo que é pesado. Aí, Jyotir, Ma Jyotir. Jyotir é aquilo que é luz, aquilo que brilha por si, aquilo que é brilhante, que é claro, né? Que é leve. E não consiga perceber a diferença, ou que eu seja conduzido daquilo que é Tamaha para aquilo que é Jyotir, que eu consiga enxergar a luz, para que eu consiga perceber a luz. E aí, essa luz seria o que, irmãos? Né? O que é esclarecedor? Aquilo que clareia em nós. Quando nós não conhecemos alguma coisa, né? Eu não sei, por exemplo, o que é quando nós pegamos, por exemplo, um telefone novo, um iPhone. Ele vem lá com os aplicativos, né? Com as coisas tem. Aí você clica lá naquele troço, você pega lá, baixa um programa novo que alguém diz, baixa isso aqui, baixa Snapchat. É tão legal, né? Você baixa o negócio, fica olhando, abre e fica assim, o que será isso? Nosso mundo é tão cheio de novidade, né? Aí o Snapchat, você abre e você percebe que você não tem nada na sua memória, nada, absolutamente nada na sua memória que diga o que é aquilo. Você abre e fica olhando, se ele não tem instruções, você fica meio perdido, né? Às vezes você já tem uma ou outra inteligênciazinha ali
ganhada de algum lugar, aí você vai, ou que está na sua memória, que você vai mexendo no negócio e vai descobrindo como ele funciona. E às vezes você não tem nada. Quando você não tem nada, o que tem na sua mente? O que tem na sua cabeça? Escuridão. Tamarrar. Nada. Eu olho para aquilo e aí, o que é isso? Não sei. Não tenho a mínima ideia. E aí, de repente alguém fala assim, olha, aperta aqui, faz assim, faz assado, e você começa a mexer naquilo. E aí aquilo fica o quê? Claro. De eu ter. Claro, muito claro para você. Você olha aquilo e fala, uau, era só isso que eu tinha que fazer? Tão simples. Agora você abre o negócio, você já faz assim e já sabe fazer tudo. Nem precisa pensar. Nem passa, parece que nem passa pelo pensamento, tudo muito rápido, né? E aí, então, isso passou lá de 8 da manhã. Que eu enxergue, então, que eu enxergue claramente as coisas, de forma nítida, de forma clara, que eu deixe a ignorância e que eu enxergue a verdade de forma clara. E aí, então, são lá de 8 da manhã, monitor, lá, 8 da manhã. E aí, é cadáver. Então, monitor é aquele que morre, aquilo que passa, aquilo que perece, aquilo que vai. O oposto disso, então, aquilo que é imortal, aquilo que não perece, que não se transforma, que é idêntico no começo, no meio, no fim, idêntico. E aí, então, que eu seja conduzido, né, que eu seja conduzido de novo daquilo que é impermanente para aquilo que é permanente, que eu seja conduzido daquilo que constantemente se transforma, que morre, que perece, que passa, para enxergar o quê? Aquilo que é imortal, que não passa, que não perece, que é sempre o mesmo. Então, será que está falando isso? Qual o significado disso? Quem será que não morre? Será que não muda? Tudo muda. Meu cabelo muda, o tempo muda, todas as coisas perecem. Nossa, eu tinha lá aquela camiseta que eu adorava, de repente ela está toda poída, toda furada, toda estragada, tudo passa, né? Relações, pessoas, coisas, tudo estraga, tudo perece, tudo passa, tudo vai. Ou seja, o que está sendo dito aí não é uma coisa material. O que nós estamos pedindo no imortal não é uma coisa material, isso que nunca muda. E aí nós temos que mudar a nossa visão. Por isso que nós pedimos essa condução para que traga essa clareza, que eu consiga enxergar, então, que existe uma testemunha que a gente chama de consciência, uma testemunha pacífica, que está sempre em observação de tudo que acontece, está tudo acontecendo e essa testemunha pacífica não muda, não se transforma, ela está sempre lá, só na observação de tudo acontecendo, pacífica e calma, imortal, não perecível, imortal. Então agora eu vou fazer esse mantra mais uma vez, e aí eu vou fazer ele assim, faço uma frase, paro, para que você tenha tempo para tentar repetir, tá bom? Aí eu faço a segunda frase, dou um tempinho para que você tente repetir. E a única forma de se aprender essas vocalizações é dessa maneira, ouvindo. A tradição védica, a tradição a qual os yogis pertencem, é uma tradição chamada Shrotriya. Shrotriya significa ouvir. Eu preciso ouvir e repetir. Eu preciso ouvir, compreender e repetir. E essa é a única maneira de se aprender as vocalizações dos Vedas. Então, eu vou fazer dessa forma que eu já disse. E aí eu espero que você me acompanhe, que você repita muitas vezes. Om
Asato ma satgamaya. Tamaso ma jyotirgamaya. Mrityurma mritangamaya. Asato ma satgamaya. Tamaso ma jyotirgamaya. Mrityurma mritangamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om.